3 coisas que você precisa começar a fazer hoje para destravar qualquer área da sua vida. Bem, meu nome é Rafael, sou ressonante, médium, cartomante também. Se você quiser jogar uma cartinha, me chama aqui logo abaixo. E vamos lá. Eu trabalho num centro / terreiro e trabalho com um guia espiritual que se apresenta, né? E geralmente aparecem muitas pessoas com esse tipo de sintoma. E você vai entender o porquê que eu chamo de sintoma. A vida da pessoa está totalmente travada, estagnada, ela não consegue. Tudo aquilo que ela coloca a mão dá errado. E geralmente as pessoas vão falar assim, né? Vai fazer uma macumba lá para as coisas funcionar. E não é bem assim que funcionam as coisas. Por quê? A magia, ela mexe com o campo de atração da pessoa. Se o campo de atração tá uma porcaria, perdão pela palavra, a magia também não vai funcionar. Então a magia, ela não é uma força externa. A magia, ela precisa ali de algumas coisas a mais que não dá para explicar nesse vídeo para que ela funcione. E essas coisas a mais é justamente o que também eu quero falar para você nesse vídeo. Então, tecnicamente, você faz a magia acontecer. E aí que tá. Geralmente, quando a vida trava, é porque você não entendeu que você faz a magia. E a magia, ela não tem polo negativo e positivo. A magia, ela é neutra. Você a faz, você a cria na sua vida. E a vida, em si, ela é um aprendizado. Nós estamos aqui para experienciar eventos e, através desses eventos, adquirir sabedoria para fazer melhores escolhas. Enquanto alguns podem chamar apenas de karma, que nós estamos aqui pagando débitos, o que eu tenho aprendido com essa experiência de estudos, projeções astrais, clarividências, é que é muito mais do que simplesmente um quitar débitos. Até porque, se eu te colocar numa situação onde você passa por uma dificuldade muito grande, isso não garante que você vai da próxima vez escolher diferente e não garante que você desenvolveu a empatia, a compaixão e o amor necessário pelo outro. Então, a humanidade, ela tem muito isso de que pelo sofrimento é muito mais fácil. Tanto é que as pessoas deixam a vida travar para depois aprender como realmente funciona a realidade. Então percebe que é um sistema de crenças. O sistema de crenças, ele está embutido dentro de você. Então a primeira coisa, quando a vida não funciona, é questionar tudo aquilo que você acredita. Para fazer isso, você vai precisar de um papel, uma caneta, e você vai escrever tudo aquilo que você pensa e sente sobre dinheiro, sobre relacionamento. A técnica é não utilizar filtro. Você simplesmente sai escrevendo tudo aquilo que vier à sua mente. E depois você faz uma junção dessas informações para ver se aquilo faz sentido. E muitas vezes, se você for escrevendo e não pensando, vai fazer sentido. O porquê a sua vida está travada. A gente começa a puxar ali, crença atrás de crença. Aquilo que você acredita tem um grande impacto. Você faz a magia. A crença é o primeiro ponto. Você sabia que quando você tem uma crença, e essa crença ela está ali muito forte, tudo aquilo que você poderia receber e você não recebe, tudo aquilo que você poderia expressar e você não expressa, e eu não estou falando só de felicidade, mas alguém fez algo que te deixou chateado e você guarda aquele sentimento. E eu não estou falando para você xingar a pessoa, agredir a pessoa, agir de uma forma grosseira, mas eu estou falando de você perceber que você sentiu aquilo. Geralmente, a maioria das pessoas joga para o que é chamado de sombra e simplesmente se nega a olhar para aquilo. Então, crenças, sombra.
O que você tem jogado dentro da sua sombra? O que você está evitando olhar? Quais feridas você não está olhando, não está querendo enxergar? Porque a vida travada, ela fala muito sobre sombras, sobre coisas que nós guardamos dentro e não queremos olhar. E aí, isso vai aumentando e a frequência do planeta também está aumentando. Então, o verniz que cobria essa sombra, ele está sendo desgastado. E quanto mais ele desgasta, as pessoas não conseguem manter aquilo que elas escondem lá dentro. E elas ou surtam ou têm atitudes extremamente grosseiras porque está vazando. A sombra está vazando. E aí essa sombra, quando não é liberada, você tem atitudes que sabotam o seu desenvolvimento. E é muito importante olhar para essa sombra. Então, o terceiro é olhe para a sua sombra. Perdão, o segundo é olhe para a sua sombra. E o terceiro, aonde você quer chegar? Qual o sentido da tua vida? Algumas pessoas realmente têm um sentido, e aí fica muito mais fácil, porque elas vão executar esses dois passos de olhar para as crenças, olhar para a sombra, olhar para aquilo que você realmente sente, e para você olhar para aquilo que você sente, para sua sombra, você precisa começar a meditar e anotar aquilo que você está sentindo, também anotar, sem pensar, anota. Mas o terceiro, o sentido, ele, muitas vezes, eu converso com pessoas e elas acham que sentido é aquilo que você faz grandiosamente. Então, eu tenho uma empresa muito grande, eu faço uma obra de caridade extremamente grande. Coitadas. Porque o sentido da vida, ele começa nas pequenas coisas. O sentido da vida, ele não está nas grandes coisas, ele está nas pequenas coisas. Então, se você leva o seu filho para a escola, aí que está. Essa pequena coisa precisa fazer sentido. Se você tem seu pai ou sua mãe vivos e você olha para eles, você toma um café com eles, você tem qualquer gesto de carinho que seja com eles, isso traz sentido para você. Desculpa o cachorro latindo. Isso já traz um sentido para a tua vida. O problema é que nós estamos inseridos em uma sociedade que busca como sentido da vida coisas que muitas das vezes são inalcançáveis e que não são o verdadeiro sentido da vida, mas que são pintadas pelo ego como sentido. Por quê? É muito bom para o ego estar com um carro grande, com uma mulher, com um homem muito bonito, que todo mundo acha um grande partidão, e você interiormente olha e fala, nossa, todo mundo me inveja, mas a sombra está ali, corroendo, comendo a pessoa, e ela não percebe. Por quê? O que ela acredita que é sentido para ela é supérfluo, é material, é coisas que com o tempo se desfazem. E aí essas pessoas, quando perdem, é muito pior, né? Porque entram em depressões horríveis ou nunca conseguem de fato sentir o que é o verdadeiro sentido da vida. E aí voltam. Ah, se não voltam. Voltam e voltam e voltam até um dia entenderem que o sentido está nas pequenas coisas. Então, começa ali a ver qual é o sentido da tua vida. O sentido ele pode ser catalogado de várias formas. Sentido nas coisas nas relações que você tem sociais, sentido nas coisas que você faz para si mesmo, sentido nas coisas que você faz para os outros. Então, um exemplo, minha língua está presa hoje, né? Um exemplo, o pequeno fato de você ir lá e tratar uma pessoa bem já traz um sentido para a tua vida. E aí que tá. Ah, mas eu não vejo sentido nisso, Rafael. Sim, a maioria das pessoas talvez não veja. Sabe por quê? Porque tá olhando no Instagram, tá se comparando e achando que aquilo é um sentido para a vida. Quando não.
Mas sobre riqueza é um assunto assim muito amplo e que entram várias variações do porquê que aquela pessoa tem aquilo e talvez ela não tenha um nível de comportamento que você vai julgar próspero ou correto, tá? Isso é papo para outra hora. O papo aqui é para você destravar a sua vida, você olha para suas crenças, para sua sombra e para o sentido. Porque quando você vê sentido na tua vida, você também pode fazer uma outra coisa, que é um bônus aqui. Cara, começa a sentir como se já fosse. É aquilo que o Bashar fala. Como que você se sentiria se você já tivesse o emprego, o trabalho que você quer? Porque a vantagem do se você age como se você já tivesse, automaticamente você solta. Uma coisa vem com a outra. O problema do porquê que as pessoas não soltam, como diz o Hélio Couto, é porque você já sabe que não tem. E já sente que não tem. E não vive como se já tivesse. Então você não vai soltar aquele seu desejo. E aí, né, depende de você. Depende das suas escolhas. Você pode escolher olhar para suas crenças, olhar para suas sombras, olhar para o sentido maior da vida, ou pode escolher continuar olhando para a escassez, para aquilo que lhe falta, para aquilo que você não consegue. Forte abraço. Tchau, tchau.